Olha só o que diz a questão então. Na figura a seguir, ABCD é um retângulo e o ponto P pertence à diagonal AC. Sabe-se que BC mede 10 centímetros e PC mede 6 centímetros. A medida em centímetros do raio R de uma circunferência de modo que tenha a mesma área do triângulo APB reto em P é... Tchum, 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 tchum. Uma coisa que eu preciso chamar a tua atenção, eu sempre falo assim para os meus aluninhos queridos do coração. Olha para as alternativas porque elas são suas aliadas. Tem que rolar um clima entre você e as alternativas. Manda um beijinho, dá uma piscadinha, sei lá. Mas a gente olha essas alternativas aí e fala a verdade, dá vontade de sair correndo uns 8 dias. Eu só não sei porque não aguento. Mas enfim. Mas isso não é um problema, porque como ele fala de comparação de áreas, e ele está falando de raios, se a gente pensar na área de um círculo, aí no caso ele está falando do raio da circunferência, mas a gente pensar na área de um círculo, como é que a gente calcula a área de um círculo? Πr ao quadrado. Beleza. πr ao quadrado. E veja que se eu preciso descobrir qual é o raio, eu vou isolar aqui o raio, então eu vou ter que r ao quadrado é igual a área sobre π. E quando eu preciso tirar aquele expoente 2, eu faço uma raiz quadrada nos dois lados da igualdade, não esquece que é mais ou menos, só que aqui, como a gente está falando de valor positivo, vai ficar isso aqui, ó. Então, na verdade, veja que o π aparece em todos os denominadores nas alternativas, então isso não é um problema. E aparece a raiz quadrada em todas as alternativas também. Então, na verdade, eu tenho que descobrir só aquele A que eu considero a área do círculo. E ele falou que a área do círculo tem o mesmo valor, a mesma medida que a área do triângulo APB. E esse triângulo APB aqui é um triângulo retângulo. Então veja, se eu trabalho lá com a formulazinha básica, base vezes altura sobre 2, como se fosse isso aqui, ó, base vezes altura sobre 2, então o nosso papel aqui é descobrir a medida do segmento PB, que vai ser mais fácil, e a medida do segmento AP, que a gente vai sofrer um pouquinho mais. E aí você também pode enxergar que já que é um retângulo, isso aí, queridíssimo, já vou te dando os spoilers, isso aqui, ó, ABC é um triângulo retângulo e esse segmento PB é a altura relativa à hipotenusa AC desse triângulo retângulo. E daí nós temos todas aquelas relações métricas que a gente conhece do triângulo retângulo, que também a gente pode usar. Tá? Então vamos conversar o seguinte. Primeiro vamos fazer do método talvez mais tradicional aí. Os dois são, né? Mas assim, um método mais... que eu acho que seria a maior procura direta aí. Então perceba assim, ó, ele falou que BC mede 10 centímetros, maravilha, vou colocar aqui, e PC mede 6 centímetros. Esse triângulo eu vou pôr BPC, é retângulo, porque eu falei que esse ângulo P aqui é reto, então se ali é reto, aqui também é, certo? E aí nós temos um triângulo pitagórico famosão, né? Lembra do triângulo pitagórico famosão? De lados com medidas 3, 4, 5? Então perceba que esse lado 6 aqui, ó, é o dobro do lado 3. Enquanto esse lado 10 aqui, ó, é o dobro do lado 5. Então, com certeza absoluta, esse outro lado aqui vai ser o dobro do lado 4. Se você não lembrar disso, vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras aqui no nosso querido Chopin. Mas aqui não há necessidade, né? Nós temos que fazer direto e ganhar tempo em situações como essa. Então veja que o que eu tinha chamado de base ali do triângulo APB eu já tenho. Basta eu descobrir o que eu tinha chamado de altura. Então vou colocar aqui um Hzinho de altura. Uma coisa assim que você sempre pode desconfiar quando nós temos questões como essa é de semelhança de triângulos. E aqui eu vou conseguir mostrar para você semelhança de triângulos. Como é que eu sei que dois ou mais triângulos são semelhantes? Eu tenho que ter pelo menos dois ângulos congruentes nesses dois triângulos, que por consequência o terceiro ângulo também vai ser. E aí os lados serão proporcionais. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, o que nós temos que lembrar é o seguinte, ó. Se eu chamar, por exemplo, que olha para o triângulo APB, que é o nosso alvo. Se eu chamar esse ângulo aqui, ó, verde, de alfa, e o outro ângulo que eu vou chamar aqui de beta de vermelho, então perceba que alfa mais beta, os dois juntos, formam um ângulo de 90 graus, eles são complementares. Por quê? Porque o terceiro ângulo é de 90 graus, e a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Agora, se você observar os lados opostos do retângulo AD e BC, essa diagonal AC é uma transversal, e aí nós temos lá em propriedades ou de relações incríveis de duas retas paralelas cortadas por transversais, nós formamos vários ângulos ali,
que nós podemos utilizar a nosso favor algumas ideias. Então, por exemplo, este ângulo alfa que eu indiquei ali para você, ó, ele é um ângulo alterno interno a este ângulo alfa aqui. Esse ângulo aqui, então, ele também vai ter a mesma medida alfa. Consequentemente, vamos pensar assim, ó, vamos pensar assim, se alfa mais beta mede 90 graus, este cara aqui então vai ser quem? Esse cara aqui vai ser beta, porque este ângulo ali é reto, o ângulo interno C é reto. Então nós temos um ângulo beta. E como a soma dos ângulos internos do triângulo equivale a 180 graus, e alfa mais beta vale 90 graus, veja que aqui no triângulo PBC, que eu tinha indicado para você, eu já tenho um ângulo de 90 graus e tenho um ângulo beta vermelho. Então esse ângulo aqui só pode ser alfa, porque alfa mais beta mede 90 graus. Então enxergue nesses triângulos aí que eu destaquei para você. Então agora eu vou dar uma representada um pouco melhor para você. O triângulo BPC, ele é semelhante ao triângulo que a gente quer em questão. Só deixa eu pôr as minhas relações ali, ó. Verde 90, então eu vou pôr assim, ó. APB. Perceba que os três ângulos são congruentes. Eu tenho um ângulo de 90 graus, um ângulo alfa e um ângulo beta. Aí você tem que achar as relações de correspondências entre os lados. A gente chama de lados homólogos correspondentes. Então existe uma proporcionalidade aí. E aí eu fiz com as cores e com as medidas dos ângulos aí com símbolos para você identificar exatamente o que nós queremos. Por exemplo, a gente quer aquele lado H do triângulo APC. Então eu tenho que relacionar esse lado AP. Esse lado AP do triângulo APC é um lado que está entre o ângulo de verde, alfa, e o ângulo de 90 graus. Quem é o lado que está entre o ângulo verde e o ângulo alfa de 90 graus no outro triângulo? É esse cara aqui, ó, o BP. Então eu vou escrever isso para você, tá? Então já que eu comecei pelo BPC, então vamos fazer assim, ó. O lado BP do triângulo BCP, o menorzinho ali que está em branco, ele está entre os ângulos alfa e 90 graus, verde e 90 graus. Quem está entre verde e 90 graus no outro lá? É o lado AP. Maravilha. Aí eu vou tentar enxergar outra medida aí para a gente utilizar a nosso favor. No triângulo APB, eu tenho a medida do segmento BP, que mede 8. E o segmento BP aqui, que mede 8, está entre o ângulo beta vermelho de 90 graus. Então eu tenho que pegar lá no outro triângulo quem está entre o ângulo beta vermelho de 90 graus, que se você observar é esse cara aqui, ó, que mede 6. Então vamos lá. No triângulo BPC, eu vou pegar o lado PC e eu vou pegar então o lado BP do triângulo APB. Então, deixa eu mostrar aqui de novo para você, porque essa parte é importante, tá? Então, no triângulo BPC, eu peguei o lado BP. O lado BP está entre o ângulo verde e o de 90 graus, no triângulo branco aqui, ó. O que está entre o verde e 90 graus do outro? Está aqui, ó, o AP. Então, veja que nessa coluna eu relacionei justamente esses dois lados correspondentes aí. Aí, no triângulo branco, eu peguei este lado aqui, ó, PC, que está entre 90 graus e o ângulo beta vermelho. Quem que está entre 90 graus e o beta vermelho no outro triângulo é o lado BP. Claro que eu fiz questão de relacionar isso aqui para você, mas no dia de uma prova, né, você vai fazer mais direto isso, para não sofrer. Agora é substituir. BP mede quanto? BP mede 8, está lá na imagem já. AP mede quanto? AP é o que eu quero descobrir, tá? Então coloca o H ali, ó. Chamei de H, né? BC tem na imagem ali, ó. PC, né? Falei errado. PC, 6. Enquanto BP mede 8. E aí você faz a multiplicação cruzada, ó. 6 vezes H é igual a 8 vezes 8. Logo, 8 vezes 8 é 64. O 6 que está multiplicando passa dividindo. Nós temos que este HI, ele mede 32 terços, porque eu simplifiquei, né? Divide por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Beleza? Essa primeira parte. Aí o que acontece, né? Nós temos que calcular a área do triângulo APB, que ele mencionou aqui, ó, justamente para a gente usar como a área do círculo. Então eu vou fazer lá base 8 vezes a altura, que a gente acabou de descobrir, 32 terços, e dividido isso por 2.
beleza? 8 por 2 ali vai dar 4, e 4 vezes 32, isso aqui vai dar 128 terços. Maravilha, a gente tem a área do triângulo. Lembra que a área do triângulo equivale à área do círculo. Então vamos terminar essa questão aí, ó. A área do triângulo equivale à área do círculo. Então a área do círculo, eu tinha falado para você, a gente calcula fazendo πr ao quadrado. A área é os 128 terços que a gente acabou de descobrir. Isso vai valer πr ao quadrado. Ó, o π que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 128 sobre 3π. Então, r ao quadrado equivale a 128 sobre 3π. Logo, deixa eu arrumar aqui esse π, não ficou estranho. Ficou estranho? Não, ficou errado, né? Eu tentei arrumar, mas ficou horrível. Vamos lá. 3π. 3π. Logo, r vale raiz quadrada de 128 sobre 3π, que é exatamente o que nós temos ali na letra A. Beleza, né? Então essa ideia aqui era usar semelhança de triângulos. O que eu quero que você enxergue aqui, ó, e observe bem, dá uma olhada com carinho para isso aqui, ó, e pensa no 6 vezes h igual a 8 ao quadrado. Eu vou apagar aqui para limpar um pouquinho essas minhas baguncinhas. Acho que eu vou passar outra tela aqui. Não, aí, ó. Porque eu quero que você enxergue o seguinte, ó. Nós tínhamos colocado aqui essa medida 8. Aqui nós temos neste lado medindo 6. E eu precisava descobrir o h. Lembra que eu falei para vocês enxergarem agora? Olha para isso aqui, ó, para o triângulo ABC. Ele é um triângulo retângulo. Então, esse segmento BP é a altura relativa à hipotenusa AC. E aí nós temos uma formulazinha, uma das formulazinhas das relações métricas, que relaciona justamente o que seria esta altura aqui ao quadrado pelo produto das projeções, esses dois pedacinhos aqui da hipotenusa. Então, se você lembrasse dessa fórmula, era muito, mas tipo muito mesmo, mais rápido. Claro, né? Lembrar da fórmula seria importante. Então veja que aquele 8 ao quadrado, ó, equivale a 6 vezes h. Lembra que eu falei para você guardar essa informação? Ó? Aqui, ó, 8 ao quadrado é igual a 6 vezes h. E aí de resto, você faria do mesmo jeito que a gente fez, né? Calcularia a área do triângulo e por fim descobriria o tal do raio. Então essa era a segunda maneira que tinha para fazer. Então se lembra de fórmulas, né? Eu sempre falo assim, nossa... Sempre falam assim para mim, Tatarinha, é muita fórmula para memorizar. Mas olha só se você memorizasse essa fórmula, porque as formulazinhas lá das relações métricas do triângulo retângulo saem justamente por semelhança de triângulos.